Boa tarde, investidor arrojado, tudo bem? Eu sou o Guilherme e esse é o canal Carteira Arrojada. Então vamos para o nosso vídeo número 27 da nossa carteira simulada, com o objetivo de acumular R$100.000 em investimentos de renda fixa e renda variável. E essa semana, como já é de praxe, nós olhamos aqui a nossa lista, composição do portfólio, e vamos ver qual é a classe de ativo que está mais para trás. E essa semana foram as ações. Nós já temos aqui 5 ações, que é a VEG, a Engie, a Itaúsa, a Lojas Renner e a M. Dias Branco. E para essa semana eu peguei mais um setor diferente para nós, que é a Odontoprev. É uma empresa de planos odontológicos. Mas por que Odontoprev? Bem, eles trazem um dado aqui no relatório de setembro, paradoxo dental brasileiro. Então, apesar da grande oferta de serviços odontológicos por dentistas no Brasil, apenas 13% dos brasileiros possuem plano dental. Em comparação com os Estados Unidos, que 78% da população possui acesso a esse tipo de serviço, aqui no Brasil são esses 13%. Então, se nós formos fazer um comparativo, por exemplo, existe um grande potencial de crescimento para esse tipo de serviço no Brasil. Eles também trazem um comparativo aqui, né, entre os planos de saúde médico-hospitalares e os planos odontológicos. Puxaram aqui um número desde 2006 até 2020, assim, mês de julho, foi o fechamento do trimestre. A fonte daqui é a Agência Nacional de Saúde. Então, se a gente for ver, de 2006 para cá, o mercado de planos médicos hospitalares, ele cresceu um pouco, né? Ele quase dobrou de tamanho aqui até 2014, onde atingiu o pico, né, atual, e mantém uma média aí de 47,5, pouco acima de 47,5 milhões de vidas atendidas. Porém, os planos odontológicos, eles apresentaram um crescimento muito maior. E notem que pelo número de vidas atendidas, que saiu de um número lá de 7,3 milhões para 25,5, a gente percebe que ainda tendo esse crescimento todo, em média aqui de mais 18 milhões de vidas nesse período, nós percebemos que ainda ele engatinha ainda, né? Ele é metade do tamanho dos planos de saúde convencionais. Ou seja, as pessoas normalmente possuem um plano de saúde, mas pelo menos uma em cada duas aí não tem um plano odontológico também. Ou seja, abre um grande espaço de crescimento para esse mercado ainda. E aí, se nós considerarmos esse grande potencial de crescimento que a empresa ainda possui, mais os números trimestrais, se a gente pegar aqui, por exemplo, de 2014 até 2020, considerando aqui o período de julho 19 até junho 20, né, para fechar um ano aqui, a gente tem um KGR de 9,2%, ou seja, crescimento anual composto de lucro líquido e também das margens. A gente vê que a empresa aumentou suas margens no valor semestral, nos primeiros 6 meses de 2019, comparado com os primeiros 6 meses de 2020, houve um aumento de 20% na margem líquida. E se considerar só o trimestre, foi um aumento de 87%. Então a empresa conseguiu aumentar muito as margens em 2020. Mesmo tendo perda de receita, a gente vê um crescimento aqui então de 9,2%, como eu falei antes. Aqui a gente também tem alguns números, evolução do lucro líquido, né, trimestre a trimestre. A Odontoprev também é uma empresa que vem pagando desde 2006, lá quando ela fez o IPO, tanto dividendos quanto juros sobre capital próprio. Ela também faz recompra de ações. E aqui a gente tem um histórico, né, dos dividendos que foram pagos em cada data aí nos anos desde lá de trás. Aqui está consolidado por ano até 2017, né? E 17 em diante eles estão trazendo a cada evento acionário aqui. Ano passado, a gente tem 8 datas aí, 8, 9 datas de pagamento de proventos referentes ao ano 2019. Foram pagas aí entre o ano passado e abril desse ano. 28/4 foi o último dividendo pago do ano passado. Então, em 8 dos 12 meses do ano, a gente recebe algum pagamento aí, né, de dividendos da empresa. E embora a gente saiba que os dividendos saem do preço da ação, como é uma empresa que tem crescido e gerado cada vez mais lucro e mais caixa, em seguida já a empresa consegue repor esse dividendo, né? Ela não vai aplicar esse dividendo, então ela prefere pagar para nós. Uma última coisa sobre o Odontoprev que eu queria comentar, que é isso aqui. A dinâmica dos custos é interessante. Nos planos médicos, normalmente, a gente vê que o custo, o preço, né, que sai para o plano de saúde efetivar ali aquele plano, ele aumenta muito com o tempo. Ele cada vez sobe mais, né? Eles fazem um contrato de um ano,
eles têm muitos custos, seja por inflação, seja por aquisição de novas tecnologias ou porque os procedimentos são muito caros. Por outro lado, na Odontoprev, os preços são estáveis. E eles acabam aumentando as suas margens de lucro, como a gente viu ali, porque o custo, ele reduz com o tempo. O cliente tem, vamos dizer assim, a empresa tem um custo maior no início, e aí com o tempo ele reduz e acaba saindo um valor mais previsível para a empresa. E eles trabalham com contratos de 2 anos, os custos estáveis e o foco na prevenção dos problemas. Então ele não espera a pessoa ter um problema de saúde dental ali para cuidar, ao contrário de um plano médico que a pessoa, em muitas ocasiões, ela procura um plano de saúde já tendo um problema, né? Tem que esperar a carência ali para poder realizar um procedimento. Então de Odontoprev acho que é isso. Vamos seguir para o nosso aporte então. Eu já separei aqui a cotação da ODPV3. Na sexta-feira, então, dia 11, que é a nossa data do aporte, ela fechou a 12,24. Para o nosso aporte aí de R$500, dá em torno de 41 ações. A gente vem aqui nos meus dividendos, lança nova ordem. ODPV3. Seleciono. 12,24. 41 ações. R$502 está dentro do aporte. Salvamos e agora está pronto. Agora a gente dá um F5 para atualizar a página. E está feito o nosso aporte. Agora nós vamos olhar aqui, as ações foram para a segunda posição. Mesmo com o aporte, elas não conseguiram superar as estoques essa semana. E a tendência é que isso aconteça mesmo. Agora os aportes começam a ficar menos significativos, né, cada semana. O valor já é um pouco maior. Agora nós temos 6 empresas. M. Dias Branco, do setor de alimentos. Lojas Renner, do setor de vestuário. Odontoprev, do setor odontológico. Itaúsa, que é uma holding que mantém aí o Itaú, entre outras empresas como Duratex e Alpargatas, né? Temos a Engie, que é do setor elétrico, e temos a WEG, do setor industrial. Aos poucos a carteira vai ficando diversificada, a gente vai vendo dividendos caindo na conta, dividindo o nosso risco e cada vez aumentando o nosso patrimônio. Então é isso, pessoal. Por essa semana é isso. Obrigado aí por compartilharem o vídeo e assistirem. Comentem aí se vocês têm alguma dessas empresas que a gente comentou hoje. Se vocês já conheciam o Odontoprev. E notem que não é uma recomendação de compra. Nossos vídeos aqui são sempre educacionais. São opiniões minhas, né, pessoalmente. Eu tenho Odontoprev na minha carteira particular. Mas eu não posso formalmente recomendar que vocês tenham, né? Eu só quero aqui comentar sobre a nossa jornada nesse mundo dos investimentos. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.